Quantas vezes você já ouviu essa frase? Isso aí foi problema de comunicação. Seja em relacionamentos afetivos ou até mesmo profissionais, a comunicação sempre é um tema muito atual. Porque independente dos meios que as pessoas hoje se utilizem para fazer seus negócios ou ter suas relações afetivas ou até mesmo de amizades, a comunicação sempre foi um fator decisivo se aquela relação, seja pessoal ou profissional, se ela iria para frente ou não. Então nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para que você melhore nas suas relações afetivas, de amizade ou também nas suas relações profissionais. E olha só, eu deixei as 2 últimas porque são as 2 dicas de ouro, mas sem as outras 3 dificilmente você vai conseguir as últimas 2. A primeira delas é: seja claro e seja objetivo. Só toma cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, tem que ter uma comunicação assertiva, você tem que ser objetivo. E confunde ser claro, ser objetivo, com ser grosseiro, ser mal educado. Ser assertivo na comunicação é ter uma comunicação que dá certo. Assertivo é algo que deu certo. Então, normalmente, as pessoas confundem objetividade com assertividade. Então, pera lá, são 2 coisas, elas podem andar juntas, mas não necessariamente elas precisam andar juntas. Então, o que a gente quer dizer com ser objetivo? Ser objetivo é você ser claro naquilo que você quer. Qual é o objetivo da minha mensagem? Então, por exemplo, quando você fala coisas ambíguas, coisas vagas, dificilmente você vai conseguir ser objetivo e vai ser assertivo, porque isso vai gerar muitas interpretações, e essas interpretações é que pode dar o conflito de comunicação, ou os ruídos de comunicação. Sabe aquelas conversas que a pessoa fica dando indiretinha, que fica comendo pelas beiradas? Cara, isso aí, mas é uma receita clássica para ter falhas de comunicação no processo. Então a primeira dica é: seja claro, seja objetivo, mas seja educado, seja gentil. Ser assertivo é ter uma comunicação que dá certo. A segunda dica é: escute ativamente. Literalmente, preste muita atenção no que a pessoa está falando. Inclusive, existem algumas artimanhas que a gente faz para saber se será que você está com uma escuta ativa ou está passiva. Se começar a gerar dúvidas em você, se surgirem perguntas para você, se o que ele está falando está gerando curiosidade em você, é muito provável que você esteja escutando ativamente. Porque perguntas, curiosidade, dúvidas, isso é normal quando alguém está prestando atenção em alguma história. Porque toda história sempre vai ter um gapzinho, sempre vai ter alguma coisa que conflita. Então é óbvio que quando você começa a gerar essas dúvidas, é provável que você esteja fazendo uma escuta ativa. Então sempre faça perguntas sobre o ponto de vista, esclareça alguns gaps que podem surgir nessa comunicação. A terceira dica para melhorar em qualquer tipo de relacionamento é aprender a lidar com conflitos. Sempre quando existe uma relação, é muito provável que uma hora ou outra algum ponto de vista, alguma perspectiva conflite. Isso a gente chama de conflito, ou seja, tem um conflito de opiniões, tem um conflito sobre perspectivas. Uma estratégia muito legal para lidar com conflitos é a seguinte: imagina que você tem a sua perspectiva sobre alguma coisa e a pessoa tem outra perspectiva sobre o mesmo fato. Ser sensível para lidar com conflitos sou eu abrir mão de um pouco da minha perspectiva e a pessoa também se abrir um pouco da perspectiva dela, para que a gente consiga encontrar um ponto comum, onde nós dois aqui no meio a gente consiga satisfazer a nossa perspectiva. Talvez não 100% minha, talvez não 100% da pessoa, mas algo aqui no meio. Isso se chama zona provável de acordo, mais conhecido como ZOPA. Qual que é a zona que aqui no meio consiga atender nós dois? Agora é óbvio, você vai se flexibilizar e com a habilidade de comunicação você ajuda ela também a se flexibilizar. E com isso a gente cria um ZOPA aqui no meio. É óbvio que você tem que ser maduro o suficiente, porque se você não se dispõe em absolutamente nada e a pessoa não abrir mão de absolutamente nada, a zona provável de acordo, na verdade, não existirá. Então, por isso, se flexibilize um pouco, porque isso mostra, isso dá exemplo para outra pessoa. Mostre o que você está abrindo mão para que você consiga fazer um acordo entre as partes. E agora vem aquelas últimas 2 que eu te falei, que são as matadoras. Evite críticas e julgamentos. Tome cuidado com isso. A pessoa, ela expressa uma perspectiva, ela expressa uma opinião e você vem e dá uma chibatada na opinião dela
ou na perspectiva dela, na opinião dela. Essa é a receita para dar errado também em qualquer nível de relacionamento. Sabe por quê? Toda vez que a gente critica alguém, essa pessoa ela vai buscar argumentos não mais para te ouvir, e sim para justificar a maneira com que ela pensa. Ou seja, é você criticando ela e ela se defendendo. E acredite, mesmo que seja por uma questão moral, ela não vai te dar trela. Ao invés de criticar, julgar, dizer que nossa, a opinião dela não serve para nada, seja suave. Fale que você entende a perspectiva. Fale que você, eu consigo entender, é uma perspectiva muito rica. Obrigado por contribuir para mim com uma opinião tão rica, tão cheia de argumentos. Sensacional. E aí você vai usar a palavrinha mágica para evitar julgamentos e críticas e para fazer com que essa pessoa escute os seus argumentos. É a palavra "e". Sempre quando você usa a palavra "e", você vai colocar uma nova perspectiva junto com a dela. E toma cuidado com a palavra "mas". Eu gosto da sua perspectiva, mas eu tenho uma melhor. Não, aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. É claro que você vai dar um tiro no pé. Eu digo que concordo, mas... Não, mas, contudo, porém, todavia, isso aí sempre vai negar o que você estava falando antes. Então, sempre utilize a palavra "e". Gostei da sua perspectiva, achei legal, ela é muito rica, você é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito inteligente, você enriquece os nossos diálogos. Obrigado por estar sempre contribuindo. E eu também tenho algumas perspectivas que podem enriquecer o mapa de todo mundo. Vamos conversar sobre elas também? Você está vendo como você vai ser ouvido? Simplesmente porque você usou a palavra "e". "E" soma, mas contraria. E a quinta e última dica para você sustentar um relacionamento afetivo ou talvez profissional, que tem a ver com a quarta, é respeite as perspectivas das pessoas. Mas seja íntegro quando você fala isso. Não adianta você falar assim, gostei do seu ponto de vista, com esse jeito, com desdém. E é claro que a pessoa vai entender que você está falando aquilo ali só para agradar ela. Escute ativamente, junte todos os quatro que você vai conseguir o quinto. O mínimo que as pessoas merecem é o teu respeito. Assim como quando você expressa a sua opinião, você no mínimo quer ser respeitado sobre a sua perspectiva, sobre algum tema, sobre alguma coisa. Sempre quando a gente respeita as diferenças, a gente pode se desenvolver, a gente pode crescer juntos. O que hoje é moda, falar de cocriação, colaboração, cooperação, cocriação. Eu estou com você, não estou contra você. Nós vamos criar juntos. E é dessa forma que a gente constrói uma comunicação saudável e eficaz em qualquer âmbito, em qualquer área que você deseje. Então, se você gostou dessas 5 dicas de comunicação, faz o seguinte, assina o nosso canal, porque isso nos impulsiona, isso nos dá energia para continuar gravando vídeos para você todas as semanas. Um grande abraço e até mais!